Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: Como vencer a preocupação. Nós sabemos que o preocupado tem a mente dividida entre o real e o possível, o imediato e o potencial. Tenta vencer a batalha da vida nas duas frentes e o seu destino é a derrota. O preocupado tenta viver no futuro e isso lhe traz dois problemas. O futuro ainda não chegou e o futuro não lhe pertence. Não se pode fazer nada e toda preocupação, grande ou pequena, não passa de uma gota d'água no oceano. O futuro é desconhecido, incontrolável e, portanto, irrelevante no que diz respeito à nossa paz de espírito. Quando Jesus pregou o maior sermão da história, encontrado em Mateus 5, versículo 7, foi muito claro sobre a ansiedade. Se você quer os ensinamentos de Jesus sobre a ansiedade, podemos resumi-los em 3 palavras: não se preocupe. Antes de falar sobre a preocupação, é importante desfazer 2 equívocos. Não se preocupe não significa não planeje. É verdade que Jesus disse em Mateus 6,34: não se preocupe com amanhã. Mas isso não significa que não devemos fazer um planejamento. Jesus fez planos também para o ministério do Evangelho, após a sua morte, ressurreição e ascensão. Passou muito tempo preparando os discípulos para Jerusalém e o que estava por vir. Também ensinou que não devemos começar a construir uma torre sem antes fazer os cálculos das despesas. Lucas 14, 28. Assim, devemos viver com planejamento. Não se preocupem não significa não se interessem ou não se envolvam. Não devemos levar uma vida descuidada. Há coisas que precisamos estar atentos. O cuidado realista e a ansiedade incontrolável são assuntos diferentes. Mas onde está a diferença? Em resumo, o cuidado focaliza o presente e a ansiedade está focada no futuro. O presente está diante de nós e podemos agir concretamente. O futuro, como já disse, está fora do nosso alcance. Além disso, a preocupação é incongruente. Jesus pergunta: quem lhes deu o corpo que tem? Quem estabeleceu as necessidades desse corpo? Alimento, roupa, abrigo? Vocês acham que ele fugiu para algum lugar? Não pensam que o mesmo provedor atenderá às suas necessidades? Pondere sobre o Deus que nos criou, ordenando e estabelecendo o milagre da vida humana. Ele formou, com o poder das suas mãos, o calor do sol, os movimentos de rotação e translação da Terra, as 4 estações. Por que então teria descuidado dos detalhes? Uma lasca de pão, um pedaço de pano, um abrigo contra as intempéries? Um Deus tão grande jamais ignoraria algo tão pequeno. Se você crê no Deus Criador, precisa crer também no Deus Provedor. Senão estaria sendo incongruente. As evidências do amor e dos cuidados precisos de Deus estão ao nosso redor. Use a mente e achará consolo para a sua alma. A preocupação é irracional. O primeiro argumento de Jesus é irrefutável. Aquele que nos deu vida pode certamente nos sustentar. Mas Jesus antecipou a próxima pergunta. Deus pode prover, mas será que vai prover? Jesus ataca essa segunda pergunta na direção oposta e ele diz: olhem para as árvores e vejam os pardais. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Poucas coisas custam tão pouco. Será que vocês valem menos que uma moedinha para o seu pai? Ele tem controle de cada pássaro que cai no chão. Se ele tem o mundo todo nas mãos, vocês também não estão incluídos? Mateus 10, 29. Na verdade, Jesus diz que se ele conhece cada pardal que cai no chão, também sabe quando cai um fio do nosso cabelo e, por isso, cuidará das nossas necessidades. A preocupação
é incoerente e lógica, mas há muitos problemas com ela. A preocupação também é ineficaz, porque ela divide a mente e multiplica a infelicidade. Ela subtrai a nossa felicidade, mas nunca acrescenta. A preocupação é o uso mais ineficaz do tempo e ela é ilógica. Deus nos dá muito valor do que em relação aos animais e flores e se entristece com as coisas que nos causam ansiedade. O Senhor Jesus morreu na cruz há mais de 2000 anos e ele jamais sofreria e morreria pelos seus filhos se tivesse intenção de os negligenciar. É por isso que a preocupação é ilógica. Também é irreligiosa. A bondade de Deus é a essência da religião cristã e a preocupação é a total negação dessa bondade. A preocupação nega o Pai no céu e a família na terra. Ela nos rebaixa ao modo de vida dos pagãos, que veneram ídolos cegos, surdos e sem poder, que vivem como se o desespero de um sacrifício no altar fosse trazer mais algumas gotas de chuva. Mas Jesus quer nos dizer: descansem. Todas as suas necessidades estão na agenda de Deus. Então, como nós podemos combater o gigante da preocupação? Precisamos primeiro definir prioridades. O que é mais importante em sua vida? As pessoas que baseiam a existência na aquisição de bens materiais tendem a ser sobrecarregadas de ansiedade. Mas Jesus tem uma prescrição simples: ordene as suas prioridades. Busque em primeiro lugar as coisas de Deus. Concentre-se nisso, deixando de lado todas as distrações. Depois, deixe as coisas acontecerem. Fazendo isso, todas essas coisas nos serão acrescentadas. Você confia realmente no Pai que te ama ou só diz isso da boca para fora? Consegue exercer sua fé de que Deus é soberano? Refaça o seu sistema de prioridades, pondo Deus no centro dele, e você ficará salvo das preocupações e do estresse. Precisamos de um plano estratégico. Viver no presente é uma. Jesus deseja que vivamos um dia de cada vez. Há uma razão por que Deus nos colocou no presente, separando-nos do passado e do futuro. Ambos estão fora do limite permitido. O passado está fechado para sempre e o futuro ainda está em construção. Mas o hoje tem tudo o que precisamos. Não desprezamos o futuro, planejamos e preparamos. Não pense na confusão de ontem. Uma coisa é sempre verdadeira e eu repito: o passado já foi. Está fora do nosso alcance e não há nada que possamos fazer com ele. Deus colocou os nossos pecados do passado longe de nós. Deus perdoou. Se ele pode cortar fora o passado, nós também precisamos ser capazes de fazer o mesmo. Se você confessou o seu pecado, está perdoado. Jogue-o fora para sempre e prossiga. Não viva no sucesso de ontem. É possível sentir ansiedade por situações positivas do passado. O apóstolo Paulo, um dos homens mais bem-sucedidos do mundo, fez uma declaração interessante no final da sua vida e da sua carreira. Disse que ainda não havia atingido seu grande objetivo, mas que mantinha a atenção voltada para uma coisa: esquecer o que havia ficado para trás e avançar para o que havia de maravilhoso à sua frente, o chamado de Cristo. E é isso que nós devemos fazer. Devemos viver do milagre que está diante de nós hoje, neste momento, neste segundo. Não reviva a aflição de ontem. Isso pode ser o mais difícil a fazer. Por exemplo, livrar-se da mágoa. O mais importante é continuar andando. Não olhe para trás, nem para a alegria e nem para a tristeza de ontem. Viva o hoje e faça de cada dia um belo presente para Deus, sem os estragos causados pelas marcas da preocupação. 4 versículos e 8 palavras. Quando a sua mente estiver propensa à ansiedade, lembre-se destes versículos. Salmo 50:15.
Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmo 55, 22. Confia os seus cuidados ao Senhor e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. 1 Pedro 5, 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Sabe quais são as 8 palavras de sabedoria para os preocupados? Não se preocupe com nada. Ore por tudo. Faça dessas palavras um grito de guerra contra o gigante da preocupação. Em nome de Jesus. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a vitória e toda a majestade. Agradecemos porque até aqui o Senhor nos ajudou. O Senhor nos tem dado cada dia um presente. E mais este dia é um presente para as nossas vidas. E por isso, Pai, nós aprendemos com a Tua palavra que não devemos nos preocupar com nada, mas orar por tudo. Aprendemos, Pai, que não importa o que esteja ao nosso redor, não importa as circunstâncias, o Senhor é poderoso para fazer com que venhamos receber de Ti tudo aquilo que precisamos e necessitamos. E neste momento eu quero lhe pedir em favor das pessoas doentes, que o Senhor envie a ela a cura divina, que o Senhor visite o organismo dessa pessoa, repreendendo todo o mal, toda a enfermidade, toda a doença. Que também o Senhor vá ao encontro dessa pessoa que passa por necessidade, que o Senhor envie a ela a provisão, o alimento que ela tanto necessita. Visita também aqueles que estão sofrendo neste lar e nessa casa, com briga, com contenda, com divisão, com gritaria. Coloca nesta casa a união, a harmonia, a paz que excede todo entendimento e principalmente o amor do Senhor. É que eu lhe peço, desde já te agradeço, porque sei que Tu és poderoso para fazer o impossível para que essa pessoa possa desfrutar das bênçãos do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. E antes de concluir este vídeo, eu te convido a se inscrever no nosso canal do YouTube, que se chama Igreja Poder de Cristo, e cujo símbolo é uma semente. Sabe por quê? Porque a semente representa a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que tem poder para mudar e transformar a sua vida, em nome de Jesus. Porque foi com a palavra de Deus que o Senhor criou tudo que existe. E com certeza, essa palavra vai fazer a diferença na sua vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Aleluia. Glória a Deus.